noite, meus amigos. Bem-vindos a mais um Movimento Jovem. Eu sou a Vitória. É um prazer em mais um sábado estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que o nosso programa vai ser muito abençoado. Nós temos um convidado muito especial, um grande amigo, um grande pastor aqui nosso. E eu tenho certeza que você será abençoado, então fique com a gente até o final da programação. Mas além do nosso convidado também, o pastor Alan está aqui. Boa noite, pastor Alan. Boa noite, Vitória. Boa noite a você de casa. Olha que honra e satisfação poder entrar na sua casa nessa noite e saber que o nosso Deus tem muito para falar e para ministrar sobre a sua vida. E tenha certeza de que o Senhor vai te encontrar nessa noite e vai mexer sim com a sua estrutura e liberar uma palavra para a sua noite e também para o seu domingo em nome de Jesus. Mas assim, sem mais delongas, né? Queria já apresentar o nosso convidado, pastor Henrique Faria. Como é que o senhor está? Tudo bem, muito boa noite, pastor Alan, Vitória, prazer, satisfação imensa estar aqui novamente com vocês, aí depois de acho que 2 anos, né, que estivemos aqui. A Vitória não estava, o senhor estava, mas estamos aqui juntos para passar esse momento, essa noite na presença de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor, a gente já vai começar conversando um pouquinho sobre a sua história de modo geral, antes de entrar no assunto principal do nosso dia de hoje, nosso programa de hoje. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua história, da sua conversão e do tempo, né, com o Senhor Jesus. Amém. Olha, a minha família, ela era católica, né? Sempre foi. E devoto né? Enfim. Tudo que não pode falar muita coisa hoje, né? E eu cresci nesse meio, né? E depois, quando eu tive meus 8, 9 anos por aí, o meu tio, ele era muito alcoólatra, irmão da minha mãe, bebia demais. Então, ele, ao convite de um amigo de infância, foi para a igreja e ele começou a frequentar os cultos. E esse tio meu, ele era, tipo assim, eu gostava muito de estar com ele porque ele era meio crianção, assim, no sentido de gostar de coisa de criança. Ele gostava de soltar pipa, jogar videogame, eu aprendi todas essas coisas com ele. Então, eu comecei a ir para a igreja junto com ele também. Aí, ele começou a arrumar roupa social para mim e os dois social para a igreja. O pessoal achava que eu era filho dele, mas era meu tio. E aí, a minha família começou a ver a mudança nele, né? A transformação e tal, foi deixando de beber, ele era alcoólatra pesado. Meu tio ficava 2, 3 dias sumido, chegava em casa todo sujo, rasgado. Passava a gente na rua, vira deitado, e lá na casa da minha avó falar, olha, o seu filho tá lá deitado na sarjeta lá, ela ia lá jogar água nele pra tentar levar pra casa. Meu tio já caiu de alturas assim grandes e não quebrou nenhum osso, bêbado. Se ele não tinha dinheiro para beber, ele bebia álcool dentro de casa, desodorante, o negócio era sério. Meu Deus. E aí, como começaram a ver as transformações nele, aí a minha avó começou a ir pra igreja um domingo. Aí a minha mãe foi também, que era irmã dele, a minha tia também começou a ir. Aí começaram a ir aos domingos, assim. Aí a minha avó aceitou Jesus. Aí passou um pouco de tempo, minha mãe também aceitou Jesus. Se batizaram nas águas as duas, ele também já tinha se batizado. Eu era criança, aí foram passando os anos. Aí minha mãe, depois de um tempo, saiu dessa denominação, só ficou eu e a minha avó. E a minha avó com muitos problemas de saúde, minha avó morreu muito nova, né? Quando ela morreu eu tinha 13 anos. Hoje estou com 33, já tem 20 anos já que ela partiu. Ela partiu com Jesus, né? E aí ficou só eu nessa denominação. Como era menor de idade, minha mãe já estava na Igreja da Graça. E aí ela falou, olha, você é de menor de idade, você não vai para lá sozinho. Eu vejo que você vai para a igreja, mas você não tem entendimento de nada, você mais... né? Você mais, sei lá o que você faz lá dentro, mas você não vê você prestando atenção em nada. Então você vai comigo para a Igreja da Graça, que na Igreja da Graça, olha o que ela falava, na Igreja da Graça você vai aprender a dar atenção à palavra, você vai entender a palavra. E aí eu comecei com ela. E um fato curioso, hoje eu sou pastor da Igreja da Graça do Piraporim, em Diadema. A primeira Igreja da Graça que coloquei os meus pés foi a igreja que eu sou pastor hoje. 20 anos atrás, depois de 20 anos eu sou pastor dessa igreja. Nunca imaginava que eu ia ser pastor dessa igreja hoje. E aí comecei a me firmar mais, né, com Deus. Realmente a palavra de Deus, ela abriu o meu entendimento, mesmo com pouca idade. Quando, aos 14 anos eu me batizei nas águas, né? Aí foi numa Igreja da Graça, mas mais próxima da nossa casa. E aí, lá comecei a participar dos jovens, comecei a me envolver mais com as coisas da igreja. Aí fui levantado obreiro voluntário, junto com os meus amigos também, que eram dos jovens. E aí, surgiu aí a questão do chamado, né? Depois de alguns anos. Não queria fugir igual o diabo foge da cruz, né? Mas ali na oração e pela a palavra que recebi da parte de Deus, ingressei no ministério. Aí no ano de 2012, mais ou menos, finalzinho de 2011 para 2012, fui para a regional, sede regional de Diadema, era o pastor Francisco Freitas na época, e ali comecei a auxiliá-lo, tá? Os anos foram se passando, aí lá também que eu conheci minha esposa na regional, né? Beijo pra Nayara, minha linda, beijo pra você e pra Olivia também.
Olha aí. Que tá aí no forninho. E lá conheci minha esposa, namoramos, noivamos, casamos. No ano 2018, vim para a sede de São Paulo, auxiliar aqui o pastor Jaime, né? Junto com os demais auxiliares. Fiquei aqui na sede 3 anos, quase 4. Aí, em 2022, assumi a primeira igreja, na Vila Luzita, em Santo André. 3 anos e 6 meses fiquei lá. Aí agora assumi o Piraporinha e já estou há 10 meses lá no Piraporinha. Glória a Deus. Aí bem resumida aí essa parte aí, né, da história no ministério. A gente começou perguntando um pouquinho da sua história, né, de como foi chegar até aqui, porque a gente imagina que não caiu de paraquedas. Tem uma história, tem uma bagagem. Então, para aquilo que a gente vai falar hoje, era necessário ter esse fundamento para que a gente pudesse aprofundar nesse assunto. Porque nós estamos falando sobre o testemunho, mas também a dor de muita coisa. Porque, assim, sua família foi em meio a uma dor, em meio a um sofrimento. Exato. E aí agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre a questão de paternidade. Então, dentro dessa história, dentro da Olívia lá no forninho, ainda tem uma história atrás disso, né? Tem. E eu gostaria que o senhor falasse também dessa questão do testemunho da Olívia no forninho, mas antes disso, de tudo que veio, que antecedeu a chegada aí da Olívia nesse momento. Amém. Eu me casei em 2018. 3 de novembro de 2018. Essa forçada no olho aí, irmã. Cuidado. Aí nos casamos em 2018. Aí, em 2022, depois aí de 4 anos, né? Tô bem de cabeça? É isso. 4 anos de casado, veio a primeira gravidez. Aí, foi uma alegria pra nós, né? Aí não conseguimos segurar, já 4 semanas já só tinha de gravidez, aí já contamos já pros nossos pais e tudo. Aí, depois de 1 semana de descoberta da gravidez, e o primeiro aborto espontâneo. Aí até estava comentando ontem com o meu pastor, meu regional, que assim, a gente não entende como Deus faz as coisas, mas antes de nós descobrirmos a primeira gravidez, eu e a minha esposa, nós estávamos numa reunião aqui na sede, a pastora Thaís estava ministrando uma canção. E a canção que ela ministrava, eu e a minha esposa começamos a chorar, mas copiosamente. A gente não entendia de onde vinha tanto choro. E, enfim, aí beleza. Aí passou-se alguns dias, descobrimos a gravidez. Depois de 1 semana, o primeiro aborto. E aí, foi doloroso? Foi. Mas aí, tanto eu quanto ela, nós lembramos desse dia. Porque o louvor, a letra da canção dizia: não chore, quem cuida de você não dorme. E aí a gente ouvia o refrão e chorava, mas não entendia por que estava chorando. E aí a gente se lembrou, nós nos lembramos desse dia. Eu falei assim: olha, eu acredito que Deus preparou a gente para esse momento. Porque tudo é permissão dele. Então, ele é soberano, então ele está cuidando de nós. E aí, no tempo certo dele, vai acontecer. Beleza. Aí, quando foi em 2024, a segunda gravidez. Descobri, mas aí nós não contamos nada para ninguém assim de fora. Só chegamos a comentar, acho que eu comentei com a minha mãe alguma coisa e ela com a mãe dela. 1 semana também depois começou o sangramento. Nessa época ela até trabalhava por aqui, né? E aí foi pro hospital, aí passou uma medicação para ela, foi fazer um exame que geralmente faz, né, para ver o que tá acontecendo. E aí a moça falou: ó, geralmente pode ser que seja um aborto mesmo e tal. Aí nós fomos para casa, isso foi numa sexta-feira. Aí no sábado ela teve bastante sangramento, aí constatou também o segundo aborto. Isso tudo com exames, né, que ela fez o teste, mas depois fez aquele, acho que é beta-HCG que fala, né, de sangue. Isso. E aí comprovou, tanto na primeira quanto na segunda. Então ela fez exame para comprovar tanto a gravidez como para comprovar também a perda. Foi doloroso também. E teve também um acontecimento semelhante à da primeira perda. Um louvor também, que eu estava aqui na sede, num culto, e aí o ministro estava ministrando e a canção falava, né? Levante as suas mãos, dê glória a Deus, que o Senhor não quer ver você assim. E na hora E nem tinha descoberto a gravidez também, mas nesse dia eu estava sozinho. E aí quando nós descobrimos a segunda perda, exatamente nesse dia que foi cantada essa canção, estava sendo transmitido esse culto gravado na televisão. Caramba. E eu estava nesse culto, e era aquele culto, e estava tocando aquela canção. E na hora eu lembrei, eu falei: o Senhor não quer me ver assim. Então, vamos nos levantar, Deus é conosco, no tempo certo vai acontecer. Aí passou-se agora, 2026, aí o pastor Jaime sempre orando pela bênção da maternidade e tal. Quase toda a oração que ele pegava do missionário, ele orava para quem queria engravidar. E aí sempre eu e ela juntos, eu colocava a mão na barriga dela, orava junto com ela. Quando eu estava sozinho, eu determinava também. E ela também nessa mesma fé. Eu louvo a Deus pela esposa que ele me deu, porque
ela sempre confia, assim, nas palavras que Deus dá para ela. E ela sempre compartilha comigo. E aí, teve um MQV, já tinha assumido a igreja do Piraporinha, e teve um MQV lá. E aí, a esposa do nosso regional que deu a palavra, a pastora Tamires também deu uma palavra lá, e a esposa do regional sentiu no coração. Tava a minha mãe nesse MQV e a minha sogra. Aí ela chamou a Nayara, chamou a minha mãe e a minha sogra, pediu para que colocasse a mão no ventre dela, chamou também as irmãs, aí veio aquele monte de irmã assim, abraçou ela e tal, oraram por ela, né? Ela falou assim que foi uma experiência muito forte que ela teve naquele dia, e a gente sempre também participando das orações do pastor Jaime. Aí, pouco antes da gente descobrir a gravidez da Olivia, o pastor Jaime sempre pedia para mim ministrar aquela canção Dependente. Eu sou dependente de ti. Aí tem uma parte da canção que diz, né? Em teu tempo, tudo lindo fazes. Em teu tempo, tudo lindo fazes. Eu acho que antes de descobrir a gravidez, eu ministrei essa canção acho que umas 3 vezes. Aí o pastor falava assim, ministra, vai ministrando. Você canta, vai ministrando. E aí ia ministrava e tal. Beleza. Aí pra você ver como que a parte dessa canção é forte. Quando nós descobrimos a gravidez da Olivia, a Nayara tinha acabado de vir de um chá de bebê. E ali foi pregada uma mensagem de uma amiga nossa, esse chá de bebê. E ela trouxe uma mensagem e tal, e veio uma fé nela assim. E ela estava chegando em casa, decidiu passar na farmácia e comprar o teste. E aí, era o dia do meu aniversário esse dia. Aí eu estava aqui na sede, depois que eu saí daqui, que terminou as reuniões, eu me encontrei com ela, né? E aí, antes dela se encontrar comigo, ela passou em casa e fez o teste. E aí deu positivo. Mas foi na fé mesmo? Na fé. A gente estava, obviamente, tentando, mas foi na fé. Porque né, ela meio que tinha desencanado assim, né? Sim. Tipo assim, deixou a ansiedade de lado nessa questão. Mas ela foi, com a palavra que ela ouviu nesse chá de bebê, ela foi, pegou, comprou o teste, fez o teste. Quando a gente se encontrou, a gente foi, comeu, jantou e tal, que era o meu aniversário. Ela pegou e tirou uma caixinha da sacola, um teste de gravidez. E aí eu olhei assim, falei, é sério? Ela falou, é sério. No dia do meu aniversário, ó, pra você ver. Beleza, isso foi no sábado, 21 de fevereiro desse ano. No domingo, dia 22, eu tava na igreja com ela. Geralmente eu faço culto da manhã, ficamos só nós dois na igreja. Aí um casal de obreiros da Vila Luzita, onde eu fui pastor, o rapaz me mandou mensagem, né, o Bruno. Falou assim, pastor, você tá na igreja? Eu falei, tô. Falei, tá, porque eu tô mandando uma lembrança aí pro senhor. Eu falei, deve ser alguma coisa pra mim, né? Não sei, uma gravata, sei lá, alguma coisa. Foi meu aniversário ontem, né? E esse casal de obreiros foi eu que tive a oportunidade de levantá-los lá na Vila Luzita. Aí, beleza, falou, o motoboy tá indo levar aí. Aí tô lá esperando, dali a pouco, vi na câmera lá, o motoboy chegou, desci, peguei uma caixinha de papelão assim, desse tamanho. Aí eu abri na hora assim, eu falei, não, vou abrir lá em cima. Aí subi, abri a caixinha, era um sapatinho de neném. Quando eu tirei aquele sapatinho, eu olhei pra minha esposa assim, ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, ela regalou o olho assim. Oxi! Do nada. Tipo assim, como que esse cara sabia? Meu Deus! Que a gente descobriu. E aí na hora foi aquela confirmação. Aquela confirmação, na hora. Beleza, à noite, fui atender uma obreira, aí dei uma palavra pra ela. Aí quando ela estava saindo do escritório assim, ela pegou e falou assim, não, pastor, mas pode ficar tranquilo que a bênção do senhor já tá a caminho, já falou desse jeito. A bênção de você já tá a caminho. E saiu. Aí eu olhei pra Nara assim também de novo. Aí veio a canção na mente, em teu tempo, tudo lindo faz. Beleza. Aí o tempo foi passando, os meses foram se passando, aí depois a gente completou acho que 4 meses, ou 3, não sei se foi 3 ou 4 meses, a gente contou pros nossos pais, né? Aí Deus foi abençoando e tudo mais. Aí eu liguei para esse irmão. Depois a gente fez um vídeo e tal, né? Ela fez um vídeo, postou um vídeo, teve o chá revelação. Aí eu peguei e liguei para esse irmão. Falei assim... Do vídeo eu lembro. Você lembra? Eu lembro do vídeo. Lembra, né? Aquele vídeo lá me arranca risada até hoje. Meu pai falando no vídeo lá, muito engraçado. Aí eu falei, irmão, o senhor foi usado por Deus, porque um dia antes do senhor mandar aquele sapatinho, a gente tinha descoberto a gravidez um dia antes. Aí ele falou assim, pastor, deixa eu falar pra você que eu já estava incomodado para dar esse sapatinho pro senhor e pra irmã Nayara, já tem tempo já. Aí eu sonhei, pastor, aí fiquei demorando para entregar, aí eu tive um sonho, que eu estava na sede de São Paulo, e o senhor estava no altar da sede, e outra pessoa dava esse sapatinho pro senhor e pra irmã Nayara. E aí no sonho, Deus falou comigo no sonho assim, ó, tá vendo? Eu usei você, chamei você para poder dar esse presente para ele, você demorou, eu usei outra pessoa para dar. Aí ele acordou, falou assim, não, vai ter que ser esse dia.
E ele mandou, num dia depois, a gente tinha descoberto a gravidez, confirmando o que a gente já tinha descoberto a gravidez já. Ele falou, eu falei, sim, irmão, você tá brincando. Ele falou, pastor, diante de Deus, pastor, eu sonhei que outra pessoa tinha dado esse sapatinho pro senhor, que eu já tinha sentido de dar. Aí Deus falou comigo no sonho, você demorou para dar o sapatinho, eu usei outra pessoa para dar. Aí falou, não, amanhã vai ter que ser o dia que eu vou mandar. E mandou. E aí, foi tudo lindo, cara. Glória a Deus. E aí, tem uma palavra também que, logo no início, teve a primeira perda, a segunda. Aí, a terceira descoberta, a gente fica meio assim, né? A nossa carne quer gritar, né? E aí, a minha esposa recebeu uma palavra de Sofonias, capítulo 3, versículo 14 e 15, diz assim, ó. Povo de Israel, cante louvores a Deus. Alegrem-se, moradores de Jerusalém, e louvem a Deus com todo o coração. O Senhor Deus anulou a sentença que havia contra vocês e afastou todos os inimigos do seu povo. O Senhor, o Rei de Israel, está com vocês e vocês não precisam mais ter medo da desgraça. Glória a Deus. Rapaz, quando ela mandou essa palavra para mim, vai ver uma paz no meu coração assim, ó. Senhor, está feito. Glória a Deus. A bênção é nossa, ninguém tira em nome de Glória Jesus. a Deus. É um pouquinho da história, né? Para nós é um milagre, porque a gente começa a associar assim, os acontecimentos, né? E aí a gente começa a lembrar um pouco antes da descoberta da gravidez, o que aconteceu. E realmente, no tempo do Senhor é tudo lindo, Ele faz tudo lindo, faz tudo perfeito. Glória a Deus. Vamos cantar um pouquinho? Vamos cantar. Pra quem não sabe, o pastor, ele canta também, Ele né? canta, Faz ele tudo. toca, ele prega. Acho que algumas pessoas já viram ele aí nas... Acho que algumas pessoas já viram ele aqui. Ele abre sempre as reuniões de sábado às 14 horas. Também vai com a gente pra vigília. A gente também sempre tá lá dançando pagode, chorando um pouco sempre também. Tem também uns corinhos de fé. Tem uns corinhos também. E aí os jovens, ó, aproveita. Vamos cantar um pouquinho, pastor? Vamos louvar a Deus aqui um pouquinho. Essa canção, eu particularmente gosto bastante dela também, que ela fala um pouco do grande dia do Senhor, quando Ele voltará para nos levar para junto dEle. Essa é a promessa que ainda não se cumpriu. Eu não sei você, mas eu quero ouvir o Senhor Jesus chamar o meu nome. Fico a imaginar o dia em que o meu nome irá chamar para um lugar muito distante, onde nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá. O Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida, me levará. O Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida, me levará, me levará, me levará, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pessoal, agora a gente vai ficar com intervalo, mas daqui a pouco tem mais música. Vai ter pagode, não vai? Pagode. Então fique aqui conosco, daqui a pouco nós voltamos em nome de Jesus.
oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, louve na sua casa, vai. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena uns anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Glória a Deus. Tá. É muito bom. É muito forte, igreja, é muito forte. Pastor, voltando a falar, né? Diga, Vitória. Perdão, gente. Uma dúvida que eu fiquei, né? Sobre todo esse processo que vocês viveram, né? 2 perdas. Como foi para você na questão, assim, da confiança mesmo em Deus, né? Porque acho que em momentos assim a gente fica, poxa, Deus, fui fiel, estou servindo o Senhor desde pequeno, né? Estou louvando ao Senhor. E eu achei lindo também que a forma que o Senhor tratou, né? De sempre através dos louvores, sim, falar, preparar. Mas teve algum momento onde o Senhor olhou para Deus e questionou tudo que estava acontecendo, tudo que Ele estava fazendo? Como foi para você manter a fé e a confiança no Senhor nesse processo? Olha, para ser sincero, ainda que o questionamento não venha com palavras, a gente não se coloque diante de Deus assim, fale assim, numa oração com palavras, Deus, por quê? Mas esse questionamento surge dentro da gente, né? O pastor Alan tem um grande testemunho também, a Catarina está aí firme e forte, para a glória de Deus. E você olha ao redor, você começa a ver certas coisas que você fala, meu Deus, você vê uma criança sofrendo, um exemplo, uma criança na rua, ou então você vê aquelas crianças na África, desnutridas, sem ter o que comer, e ali são milhares de crianças que estão ali sofrendo, e você que talvez, claro, nós não somos pessoas ricas, mas nós podemos nos esforçar para dar uma condição a uma criança, mas a criança não vem. E lá nasce criança a rodo, vai para passar necessidade, e você que está desejando, está buscando a Deus, está servindo, crê que Deus pode fazer, e Deus não faz. Mas por que que acontece em outros lugares, acontece à nossa volta? Tem criança no orfanato que, às vezes, a pessoa em situação de rua, engravida, vai lá e dá para o orfanato, e essa pessoa tem um filho com tanta facilidade, né? E quem tenta, quem espera, quem sonha com isso, não consegue. Só que aí entra uma questão. O que a palavra de Deus declara? O meu justo viverá do quê? Da fé. Da fé. Então, nós temos que entender que o viver pela fé é viver pela fé exatamente nesses momentos em que você quer algo, busca a Deus por algo, mas esse algo não acontece. É um momento para você, principalmente quem é pregador, buscar viver o que você prega, porque às vezes chega alguém para você atender, no caso do pastor, e você sempre vai ter uma palavra para a pessoa, não, fica firme, vai acontecer, Deus vai fazer e tal, e não sei o quê, é só você confiar, você não pode desistir, mas e quando é com você? E esses momentos são exatamente para isso. Jesus disse, foi até a mensagem que eu trouxe domingo agora, nesse último domingo na igreja, no último culto de domingo, que Jesus disse em João 16:33, tenho-vos dito isso para que me tenhais paz. Jesus é o nosso instrutor. Por que ele nos instrui?
para que quando vier as aflições, as provas, nós sejamos aprovados. Todo mundo quer ser mais que vencedor. Quem crê que você é mais que vencedor? Todo mundo, mas você vai vencer. Você vai ser vencedor do quê se você não tiver luta, se você não tiver questionamentos, se você não tiver perseguições? Você vai ser vencedor do quê? Vencedor de nada? Então, realmente vem as lutas, as aflições, os questionamentos, às vezes surgem dentro de você, mas é para ensinar você a depender verdadeiramente de Deus. Então, veio sim esse questionamento, mas no final de tudo, Senhor, é o Senhor quem sabe todas as coisas. O Senhor está no controle, então tem que aprender a confiar no Senhor. E aprendendo a confiar, a bênção veio. Palavra, né? A gente teve um congresso das mulheres, né? Sim. E a pastora Thaís falou algo que ficou muito no meu coração, que ela falou que Jesus, ele disse, crede em Deus e também em mim. E ela falou, qual que é a diferença? Né? Não são a mesma pessoa? E ela deu um exemplo, ela falou assim, tem o Deus e tem Jesus, que é o verbo, que é a palavra. Exato. Né? Então, até o senhor comentou que veio a notícia, né, este ano, e aí vocês ficaram, tá, mas e agora, Deus, o senhor vai fazer? E aí veio a palavra. Exatamente. Confirmando tudo. E aí é a importância de você crer e se apoiar na palavra de Deus, porque ela é a verdade. Independente do que aconteceu ou que pode acontecer, se você se firmar na verdade, no firme fundamento que é a palavra de Deus, aí você tem confiança. Aí foi o que a gente fez. Recebemos a palavra, confiamos nela e oramos sobre ela. Senhor, a palavra disse, nós não precisamos mais ter medo da desgraça. Nós não vamos ter medo. Então, o Senhor está conosco. Essa gravidez vai vingar. É uma bênção do Senhor para a nossa vida. Nós não aceitamos nenhum mal em nome de Jesus. É a continuação da história de vocês, né? Exatamente. A Olivia vai vir para ser a continuação do legado naquilo que vocês estão construindo no Senhor. E algo que vocês estavam falando que me fez pensar aqui, chamar muito meu coração, a atenção do meu coração, foi que você falou assim, eu passei, bem dizer, 20 anos, né? Entre a conversão e assumir a igreja. E agora está há 10 meses nessa igreja. Isso. Então já gerou filho. Porque a gestação normalmente são 9 meses. Então, ou seja, Deus ele gerou um milagre no lugar onde você conheceu ele. É verdade. Nossa, que forte, hein, pastor Alan? Rapaz, que forte, hein? Eu estava prestando atenção nessa linha do tempo, né? O Senhor, ele literalmente constituiu aquilo que era um desejo do coração de vocês quando ele trouxe vocês de novo para casa, para o início de tudo, para onde, né? Você conheceu o Senhor, onde o Senhor tratou você, sua mãe, sua família de modo geral, para depois te entregar o crescimento da sua família. E aí eu lembrei aqui agora da passagem dos nomes dos filhos de José, Efraim e Manassés. Deus primeiro me fez esquecer, para depois me acrescentar. Então, hoje, as dores que você passou no teu passado, assim, recente, né? A perda das 2 gestações não machucam você, não doem você, mas prepararam você para receber a Olivia. Então, ou seja, Deus me fez esquecer, para depois me entregar. Então, eu vejo que o nosso Deus, ele é muito cuidadoso em tudo. Então, não foi, vou colocar assim entre muitas aspas, tá? Não foi só o presente do sapatinho, não foi só, sabe, as confirmações de palavras, de louvores na época da perda, mas também foi um Deus que te trouxe para casa, para gerar o seu filho em casa, no lugar onde você já está acostumado a viver, conhece cada palmo daquele lugar. Então, você não é um filho estranho ali. Não estou dizendo que na Vila Luzita você era, mas acho que o Senhor trouxe você para casa para que você pudesse entender que um bom pai, às vezes, vai te trazer para mais perto, para depois te entregar ou te enviar para mais longe, né? Então, acho que o Senhor, ele cuidou de tudo de um jeito que às vezes a gente não percebe. É verdade, é verdade. Poxa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? É muito forte o Brasil. Pastor, Glória até a Deus. falando dessa questão espiritual, né? Que o pastor comentou. Sim. De você já ter gerado, pra quem não sabe, né? A gente comentou, pastor Henrique, né? Pastor da igreja de Piraparinha, Diadema. E ali você cuida de muitas pessoas, né? Sim. Existe... e nós também somos cuidados pelo nosso Pai, Sim. nosso Deus. E é importante a gente entender esses meios, né? Que o Senhor usa. E como o Senhor se sente com essa missão, né? Que o Senhor te deu de pastorear, que é um chamado tão sério, né? Ele fala sobre nós cuidarmos do rebanho dele, sermos fiéis àquilo que ele entregou. Como que o senhor se sente em ter já pessoas nesse cuidado, nesse zelo que o próprio Senhor te entregou? Como que é para o Senhor? Olha, acima de tudo é gratificante, porque
O pastor Jaime fala muito isso e eu vejo que isso é verdade. Não por concordar com ele, porque ele fala assim, pastor Jaime sempre, tem gente que é mais capacitada do que eu para estar aqui onde eu estou. Mas Deus me colocou aqui, então não sei porquê. Então, eu, falando de mim particularmente, vejo que talvez teriam pessoas mais capacitadas do que eu para estar onde eu estou. E por isso que eu vejo como um privilégio dado por Deus de cuidar de outras pessoas, porque às vezes nós nos sentimos muito incapazes de cuidar, às vezes, de coisas pequenas. Imagine de cuidar de coisas tão grandes, né? Que, pode alguém dizer, mas é uma igreja de bairro, uma igreja local, né? Uma regional, uma estadual, mas são pessoas, são almas. Se a Bíblia diz que um pecador que se arrepende, a festa no céu, então eu não vou ter cuidado de, ainda que seja aos olhos de alguém, poucas almas, claro que eu tenho que ter, mas nós temos que sempre olhar com a ótica da palavra de Deus. Nós não podemos deixar de perder o temor pelas coisas de Deus. O pastor Jaime tem falado isso muito com nós pastores e é muito importante ser falado. E me fez até lembrar de um fato que eu vi esses dias. Um cidadão que foi visitar um pastor que infelizmente ele caiu, não é do nosso ministério nem nada, não é também uma pessoa que acompanha, foi algo que eu vi assim aleatoriamente, né? A gente mexe na rede social, acaba vendo. Ele perguntou para esse cidadão, falou, amigo, você é um pastor que cuidou de tantas pessoas, foi usado tanto por Deus para ir em tantos lugares, tantas almas foram ganhas através de você. Quando que você deixou de amar Jesus? Ele falou assim, o problema não é esse, eu não deixei de amar, mas eu perdi o temor. Eu sempre soube quem era Jesus, mas eu fui perdendo o temor. Então eu cheguei nessa situação que eu estou. Então nós temos que entender que nós não podemos perder o temor pelas coisas de Deus, o temor pelo cuidado das almas, não olhar com olhos carnais, naturais, mas sempre com os olhos espirituais e sempre buscar se examinar, se cobrar, porque às vezes é muito fácil para quem está na posição de liderança cobrar os outros, né? Ô irmão, um exemplo, você está na igreja, você não fecha o olho, você não se envolve, não sei o quê, mas peraí, né? Assim como é o povo, o sacerdote. Então tem que ver, será que a minha vida está no altar mesmo? Será que eu estou com essa comunhão com Deus para cobrar a comunhão de alguém? Então eu vejo como um privilégio cuidar de pessoas, pastorear pessoas, mas uma grande, imensa responsabilidade, né? Porque ser pastor não carimba meu passaporte para ir para o céu. Jesus disse que muitos, infelizmente, naquele dia vão ouvir essa frase: apartai de mim que eu não os conheço. Mas Jesus, nós fizemos grandes coisas no teu nome, expulsamos os demônios, curamos os enfermos, fizemos grandes maravilhas. Mas não conheço você. Uma vez eu ouvi a frase, falou muito no meu coração. Vencer na vida não é você ser conhecido pelas pessoas, não é as pessoas te conhecerem, mas é naquele dia, Jesus, você ouvir de Jesus, eu te conheço. Né? Então a gente tem que tomar muito esse cuidado, sem deixar de lado a questão de ser um gratificante, ser uma honra da parte de Deus, ser escolhido por Ele para pastorear, para cuidar de vidas, mas não nos esquecer do temor pela palavra dEle, pelas coisas dEle, em todo momento. Glória a Deus. Dentro desse contexto, eu lembrei aqui de um dia que a gente estava conversando. Provavelmente você não vai lembrar dessa conversa. Tem uma antessala, assim, na nossa igreja, antes de chegar no altar. E a gente estava conversando e eu lembro especificamente de algo que me mostrou muito o temor do Senhor. Alguém fez um comentário, uma piada. E o pastor Henrique estava lá, estava do lado dele. E ele falou assim, irmão, você perdeu o temor. Você perdeu o temor com as coisas do Senhor. Não sei se você vai lembrar desse caso. Não lembrei, não tô lembrando, não. E ele, você perdeu o temor com as coisas do Senhor. E aí o irmão ficou meio sem graça na hora e tentou brincar e tal. E aí o pastor Henrique falou assim, não, irmão, o local onde você está é santo. E o que você está querendo, assim, brincar, não cabe aqui. E isso me pegou, me marcou, por quê? Não é o título, não é a posição, mas é o que você carrega. Então, isso me marcou bastante no sentido de que existe uma honra em ser temente ao Senhor. E eu consigo enxergar isso nitidamente na sua vida, assim, em tudo aquilo que eu vejo o pastor Henrique fazendo, eu vejo alguém que teme ao Senhor, não é tipo, beleza, eu tô aqui hoje porque talvez eu vou ganhar, sei lá, 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, ou vou mostrar o quanto eu sei cantar, o quanto eu sei falar, mas eu vejo alguém aqui que tem um caráter de um cristão, daquele que, nos mínimos detalhes, quer mostrar o Senhor. E isso me mostra
isso não é também como eu posso dizer, o Alan querendo ganhar pontos com o Henrique, mas isso me mostra que você vai ser um grande pai, porque um grande pai é aquele que corrige no tempo certo, que abraça no tempo certo, que ama em todo o tempo, mas um dos sinais de que eu estou amando é eu saber corrigir. E saber corrigir não é só dar aquela pancada seca, é saber que eu tenho que dar a resposta no tempo certo, no momento certo, para que eu não possa matar a pessoa, ou ferir a pessoa, mas corrigir com amor, que é o que a palavra fala. E corrigir com amor é corrigir com instrução, né? Sim. Porque muita gente erra e não sabe que está errando. Sim. Principalmente filho. O filho está crescendo, está acompanhando o crescimento. Então, eu falo assim, exemplo, a Catarina, quando tá com o quê? Um aninho? Vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 já, agora, né? Já 14. Mas é criancinha de tudo. Então, tem coisa que ela não sabe, ela não está aprendendo tudo agora. Sim. Então, a gente fala assim, Catarina, não sei o que, não pode. Ela fala assim, pô, peraí, mas não sabia que não podia, entendeu? Literalmente então, isso, né? Ó, filha, não pode, não sei o que e tal. Vai demorar ainda um tempo ela entender que ela é criança. Sim. Mas a gente tem que tomar esse cuidado também, porque às vezes a gente quer muito a fé e fogo, como o senhor falou, é o tapa seco, né? Mas a pessoa não sabe, às vezes ela não tem um entendimento, não tem não tá fazendo aquilo ali com maldade. Então, Deus é assim, né? Deus é... Tudo bem que a palavra dele nos instrui, a palavra dele é o nosso manual, mas a misericórdia dele é grande. Sim. Porém, dessa questão, nós temos que entender que o corrigir também é corrigir com a instrução. Às vezes a pessoa está errando, mas ela não sabe o que está errando. Sim. Né? Então, isso é importante. Glória a Deus. Bom, o papo está sensacional, mas eu gostaria que você cantasse mais uma pra gente, pastor. Amém. Vamos lá. Por favor. Glória a Deus. Falando de paternidade, né? Deus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas Ele é o Pai dos pais também. Aquele que não negou o seu filho por amor de nós. Todo aquele que se afasta, mas quebranta o seu coração, como o filho pródigo fez, o Senhor sempre aceita de volta. E glória a Deus porque Ele sempre nos aceita de volta. Não sei o que você está, como você está vivendo, você que está nos acompanhando aí. E se você tem andado distante do Pai, o Pai te chama para perto. Nenhum pecado é maior do que o amor de Deus. Mas não se esqueça, não há perdão sem arrependimento. O filho pródigo disse, voltar-me-ei e irei ter com meu pai. O pai não fez perguntas, apenas o recebeu de volta. Assim é Deus. Ele te recebe de volta. Creia nisso. Só tu sabes como errei, enganando a mim mesmo, me afastando de ti. Este mundo fui conhecer, independente me tornei, tua essência perdi. Quando estava só me lembrei de que não esqueces de mim. Eu quero ter teu perdão. Só tu és capaz de esquecer os meus erros. Só tu te importas com aquilo que eu sou. Mesmo se o mundo me abandonar, eu tenho a ti. Quero te chamar de pai, me chama de filho. Quero te chamar de pai, me chama de filho. Quero te chamar de pai, me chama de filho. Quero te chamar de pai, me chama de filho. Coloquei minhas vestes, meu anel e sandálias. Eu vou pra festa do Pai.
Coloquei minhas vestes, meu anel e sandálias. Eu vou pra festa do Pai. Só tu és capaz de esquecer os meus erros. Só tu te importas com aquilo que eu sou. Mesmo se o mundo me abandonar, eu tenho a ti. Quero te chamar de pai, me chama de filho. Quero te chamar de pai, me chama de filho. Quero te chamar de pai, me chama de filho. Quero te chamar de pai, me chama de filho. Glória a Deus. Cara, essa é uma das minhas músicas favoritas. Eu gosto bastante. Tá maluco? Gosto demais. E cabe muito pro dia de hoje também. Exato. Principalmente porque quanto tempo você quis ser chamado de pai, né? Pô, quanto tempo, né? A gente, às vezes nós olhamos assim a criancinha, assim, nenenzinha, assim, na rua, assim, perto da gente no vídeo. A gente vê chamando papai fala assim, rapaz, quando eu vi a primeira vez papai, é que será que não vai ser? O coração não vai ficar. Olha, eu vou te dizer que desarmou minha caixa. É, né? Nossa, quando a Catarina falou papai pela primeira vez, acho que eu falei assim, o que ela falou? Sabe? Deu um branco, deu uma tela, sabe? E quando você segurou ela no colo a primeira vez, pastor? Eu tenho a foto aqui. Eu fiquei 20 minutos com ela no meu braço, assim, ó. Eu não queria incomodar ela. E olhando, a Ana tava na minha frente, assim, tinham terminado de fazer, foi cesárea. E eu tava aqui, a Ana olhando pra ela e eu assim, ó, sem conseguir me mexer. Travei. Eu olhei pra Catarina assim e fiquei 20 minutos olhando pra Catarina. E a Ana falando comigo, eu sou assim. E ela quietinha, aí depois ela me deu a mãozinha. A mão dela cabia no meu dedão. Rapaz. E aí eu fiquei olhando pra isso, inclusive a foto do meu celular, é ela segurando meu dedão. É isso aqui, de mão. E aí eu olhava pra ela e falei, gente, eu tenho que proteger essa menina. Instinto. Isso, dizem muito isso, né? De que pra mulher, quando ela fica grávida, ela já é mãe. Então ela vai pesquisar, ela vai cuidar, ela vai preparar todo o ambiente. Pro homem é quando segura. E eu vou te dizer que é verdade, cara. Quando eu segurei a Catarina, parecia que, tipo assim, ó, o mundo todo perdeu o sabor. Eu tava só ali, ó. Rapaz. Não queria saber de mais nada. Só tava olhando pra ela, ela abriu o olho e me olhava assim, eu falei, caraca, ela não tá enxergando nada, mas ela tá olhando pra mim, velho. Que naquela, recém-nascido vê basicamente 30 centímetros. E eu tava com ela aqui, então, mais de 30 centímetros, mas eu tava assim, ela tá olhando pra mim. E aí, quando a médica tirou ela de mim, assim, pra fazer os exames, já fiquei aqui, ó. É, né? Não, mas não tá com a minha filha. Que isso? Não, tá maluco? Ou só olhando. Aí eu peguei de novo ela no colo, aí fiz ela dormir. Nossa, acho que uma das coisas mais incríveis, você vai perceber, se você canta pra Olivia, é que quando você fala, ela fica assim, ó. Quando ela nasce. Então, quando eu não canto. Acho que todo mundo sabe disso, mas eu canto mesmo. Só que nas ligações com a Ana, quando eu estava no Rio, ou às vezes na hora de dormir, ela colocava o celular próximo da barriga e eu cantava uma canção que para mim tem um significado muito importante. 2, na verdade. Eu, então, ressignifiquei a canção para mim. Já ouviu falar da música Oferta de Amor, do Ministério Koinonia? O Ministério Koinonia eu conheço. Então, agora tem que ver se essa música eu conheço. Agora, Canta pra gente. Então, cantar eu não vou cantar, né? Mas assim, se eu cantar, todo mundo troca de canal. Acho que eu já ouvi mesmo. A letra fala assim, venha o Senhor, minha vida oferecer. Obrigado. Sim. Eu tenho na minha playlist. Então, essa música, meu avô foi enterrado com ela. Só que eu trouxe um significado diferente. Que eu cantava pra Catarina
todas as vezes que a gente conversava. Então, às vezes que ela tava chorando, eu começava a cantar para ela já desarmava. Ela deitava e dormia no meu colo. Você vê, eu fazia minha filha dormir com a minha... cantando. Cara, isso é muito... Assim, eu vou contar algo aqui agora que não é da minha filha e tal, mas a gente auxiliava na igreja. E aí tinha uma auxiliar que era casada e ela ajudava bastante lá e tal. Ela tem 3 filhas, né? Hoje elas estão moças já. A mais nova tem 11, a do meio tem 12 ou 13 e a mais velha já tem 18. Mas na época que ela auxiliava, a mais velha tinha acho que 7 anos. Essa do meio tinha 1 aninho, alguma coisa. E aí como ela tava sempre correndo e tal, de vez em quando, assim na igreja, dentro da igreja assim mesmo, na vista de todo mundo, eu ficava um pouquinho com a filha dela, né? Aí, às vezes ela tava assim, enjoadinha, querendo dormir e tal, e ela tava fazendo alguma coisa que o pastor tinha pedido pra fazer. E aí eu pegava ela no colo, falei, vem cá com o negão aqui, vem cá com o negão pra dormir. Aí colocava ela aqui, aí começava a cantar aquela música, quanto amor, quanto amor ele tem por mim, ó Deus te louvo pelo seu amor, tu mudaste. Aí ela deitava a cabeça aqui, pai, mas ia embora. Aí, acho que foi umas 2, 3 vezes que eu me lembro, né? Sim. Eu peguei ela aqui, aí começava a cantar essa música, ela pegava, deitava aqui e ia embora. Pra Olivia, geralmente, quando eu vou assim cantar assim pra barriga, né? A barriga foi demais. Aí eu canto Grande é o Senhor, né? Grande é o Senhor, queremos o teu nome engrandecer. A Catarina nasceu com essa canção. Olha só. Ai, que bonitinho. A Ana começou a cantar enquanto tava na cesárea. E ela cantou essa música. Olha só. E aí, quando eu vi a médica, assim, por cima do pano que eles colocaram lá, eu falei, opa, alguma coisa aconteceu. Quando eu olhei, tá a Catarina me olhando assim, eu falei, caraca, já nasceu. E ela começou a cantar. Ela continuou cantando. E aí a Catarina começou a chorar. E foi incrível isso, cara. Nunca esqueço. A Catarina tava chorando, a Catarina tocou na Ana, ela parou de chorar. Tipo, caramba. Ela sentiu o calor da Ana, e aí ouviu a voz da Ana, ela parou. E aí eu aqui. Cara, o que eu faço? Me movo, não me movo? Porque se ela chorar agora, não sei o que eu vou fazer. E assim, eu já cuidei de criança, já, sabe, meus irmãos, minha irmã. Pois sua irmã, né? Tal. E eu falei, eu não sabia o que fazer. Eu tinha medo. Cara, e assim, quando essa menina chutou na minha mão? Nossa. Meu amigo. Nara falou assim, ela tá chutando. Eu falei assim, aí você sempre vê na internet, né, que a nenê tá chutando, quando o pai põe a mão, o nenê para, né? Aí eu peguei, ela falou assim, tá chutando. Eu fiz esperar assim, ó, pra Nayara, né? Aí eu fui, coloquei a mão assim na barriga. Olha assim, chutou minha mão. Chutou. Nossa, chutou. Cadê que chutou de novo? Nunca mais, irmão. Ai, meu Deus. Aí, acho que foi ontem, não sei. A sua já mexeu bastante. Mexeu aqui agora. Fui colocar a mão, quem disse? Mas ela fala assim, agora essa mão é mais pesada, né? Da minha mãe, não. Não. Você sabe que a Catarina, às vezes, ela mexia, acho que com a sua esposa, nessa fase, vai começar a acontecer mais. Mas ela vai procurando o lado melhor para dormir, a neném mesmo dentro da barriga, até encaixar. E aí vai passando o joelhinho na barriga, então vai mexendo a estrutura da barriga da sua esposa, vai começar a mexer, e você fala, caraca, olha isso aqui, depois eu vou tentar achar algum vídeo. Só que o joelhinho da Catarina apontava, e aí mexia a barriga todinha da Ana. Eu falei, que é isso que tá acontecendo aqui, cara, tá maluco? Não, ela tá mudando de lado. Aí que a gente foi acostumando. Daqui a pouco ela só dormia de um lado, vixe. Tá indo pro 7º já. Você vai se apaixonar por essa fase. Amém. Pastor, o papo tá muito bom, né? Mas a gente tá chegando ao fim, infelizmente. Mas antes, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aos casais. Também, né, já passaram, infelizmente, por uma perda. Uma mensagem de encorajamento, né? Para que eles confiem em Deus, confiem que o Senhor ainda é Deus e pode fazer em nome de Jesus. Amém. É uma mensagem é um versículo que o pastor Jaime, ele diz que particularmente gosta bastante. Eu também, aliás, não tem como não gostar da palavra, né? Independente da mensagem, independente do propósito pelo qual está sendo pregado. A palavra de Deus, ela é perfeita. Mas é Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre a terra. Então, aquiete o seu coração. Ele é Deus, ele não deixou de ser Deus. Ele não mudou e nunca mudará. Deus não é um velhinho sentado no trono, com aparelho auditivo, com a barba grande, que ele só consegue te ouvir se você gritar. Não.
Deus é Espírito, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra. E Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Apenas aquiete o seu coração, você que está me ouvindo aí, você que já tentou, já teve como eu também, essa infelicidade de perder uma gestação. Se aquiete o seu coração, saiba que Ele é Deus. Ele é aquele que trabalha em favor daqueles que confiam nele, que esperam nele. Então aquiete o seu coração, você aí que quer ser pai, quer ser mãe, você casal, Ele continua sendo Deus. Amém. Também deixe suas redes sociais, onde o pessoal vai te encontrar. Maravilha. Vamos ter novidades em nome de Jesus, né? Fica aí no ar. O coração tá novidade, o coração já tá mil com essa novidade aí. Mas deixe suas redes sociais para quem quiser conhecer. Maravilha. Redes sociais, Instagram, né? @HenriqueCT Farias, tudo juntinho, tudo minúsculo. Tá o Instagram da igreja também, @IIGD Piraporinha Diadema, tudo junto. TikTok, Henrique Costa, se eu não me engano, Henrique Farias, tô vendo ali a colinha ali no monitor ali, né? 21, 23. E Facebook, Henrique Costa Farias. Siga lá, deixa um comentário, né? Tem uns videozinhos lá, tem umas mensagens, tudo pra glória de Deus. Amém. E a gente vai terminar cantando? Que isso? A Vitória quer cantar com o pastor Henrique. Henrique. É sério? Não, pastor, eu vou estar recebendo. Cadê o do bastão? Não. Só o pastor Henrique, pessoal. É pra eu sair, isso? Deus abençoe, fique aqui. Deus abençoe vocês, até o nosso próximo programa e seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Essa canção aqui, ela fala muito sobre algo que é sério, hein? A vaidade não presta. Se tem vaidade no coração, Deus não consegue ouvir, não consegue se manifestar. Ela começa mais ou menos assim, ó. A vaidade não presta, sem Cristo não dá. Viver sem a luz divina é vegetar. De que vale o bolso cheio se a alma vazia está? É como sonhar que está bem e acordar pra mendigar. Vê se cai na real, deixa toda a ilusão. Só Jesus é o caminho, só Ele é a solução. Mais uma vez, vê se cai na real, vê se cai na real, deixa toda a ilusão. Só Jesus é o caminho, só Ele é a solução. Glória a Deus.